A primeira ferramenta que a gente vai ver é o WordWall, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta... Não é wordwall.com, é wordwall.net. Deixa eu colocar aqui. What you say? Aqui. Ó, o nome dessa ferramenta é wordwall.net. Se vocês caírem nela e caírem na interação dela em inglês, vocês vêm aqui no cantinho, no English aqui, e já escolhem a língua portuguesa. Eu optei por começar com essa ferramenta porque a gente tem muita ferramenta de quiz e de gamificação que são ferramentas que são em inglês. Então, essa aqui, ela vai nos permitir entender um pouquinho melhor como funcionam os quiz e ela vai nos dar essa interação na língua portuguesa. Gente, dentro do Google, eu tenho o Google Forms. O Google Forms é uma ferramenta que eu também posso fazer quiz, mas ele tem o propósito dele, que é servir como uma ferramenta avaliativa, como uma ferramenta de pesquisa e como uma ferramenta para a gente guardar os nossos dados, como a gente viu. Se a gente quer coisas diferentes, a gente vai identificar outras ferramentas que vão nos ajudar nisso. Essa ferramenta do WordWall é uma ferramenta que não faz tanto tempo que eu conheço ela, mas eu me apaixonei por ela de verdade. Então, aqui ela vai ter as opções, e como ela é uma ferramenta de nuvem, a primeira coisa que eu preciso fazer nela, se eu nunca usei ela, é a minha inscrição. Quando eu vou fazer a minha inscrição, o que eu vou fazer? Ele vai me pedir como eu vou me inscrever. E aí eu vou dizer que eu vou me inscrever usando a conta Google, gente. Por isso que eu pedi que vocês estivessem logados. Senão, vocês vão ter que ter um outro endereço, uma outra senha e confirmar uma outra senha. Então, a sugestão sempre é, usem a conta institucional Google. Aí, vocês colocariam aqui a conta Google e automaticamente ele vai perguntar para vocês qual é a conta. Se vocês já estão logados, se já existe uma conta, ele vai jogar vocês aqui, senão ele vai criar a conta para vocês. A partir do momento que eu estou logada em qualquer nuvem, vejam que agora eu estou na nuvem da WordWall. Aqui está o meu nome, ele vai trazer os meus dados. Eu posso navegar pelos recursos que eles têm aqui em cima. A primeira coisa que eu posso fazer aqui é procurar atividades na comunidade. Eu amo plataformas que são colaborativas, onde você pode acessar recursos de outros professores e outros professores podem acessar seus recursos. Então, aqui, por exemplo, vocês vão ver que eu poderia vir aqui, ó, e já encontrar uma série de atividades que estão no formato de jogos, de quiz, tem tanta coisa aqui dentro, gente, que nem eu não explorei tudo ainda o que tem aqui. Então, vocês vão poder fazer pesquisas por assuntos ou encontrarem atividades. Por exemplo, aqui já tem coisas que podem servir para séries iniciais, tem coisas para todas as idades. Eu vou vir aqui, vou fazer uma busca por corpo humano, tá? Então, eu quero saber o que existe de interações que eu posso utilizar sobre o corpo humano. Aí vocês vão ver que ele já vai trazer para mim, ó, caça-palavra, ele vai trazer interações, ele vai trazer diversas atividades que eu posso utilizar. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, vou pegar isso aqui do corpo humano e eu posso verificar como ela foi criada. Então, esse é o primeiro passo, eu estou pesquisando, estou achando coisas que já estão prontas ali dentro. Se eu entrar aqui no começar, ele vai me mostrar como funciona esse quiz que está aqui. Então, ele é bem simples, ó. Aqui é para a pessoa clicar e arrastar aonde ela quer as atividades. Vejam que ele vai se montando já para ficar mais fácil. Então, a criança pode brincar com essa informação que tem aqui para ficar fácil para trabalhar com isso, né? Então, vou colocando aqui. Quando eu tenho essa atividade dentro do WordWall, quando eu crio uma atividade, a gente já vai ver como é que a gente faz para criar a nossa atividade do zero. A gente vai ver que conforme a atividade que eu crio, ele me dá vários outros tipos de atividade correlacionadas. Nesse caso, eu posso ter o puxar, eu posso ter o caça-palavra, eu posso ter o carrasco, que é o jogo da forca, eu posso ter o abra-caixa, e ele vai construindo. Eu crio uma única, gente, e ele me dá as correlacionadas. Então, é muito simples da gente construir isso. E o que é mais legal disso aqui é que você pode ter atividade que você vai mandar para o aluno que tem o acesso online e para o aluno que não tem o acesso online. Então, eu quero mandar essa atividade aqui para um aluno. Eu venho aqui no compartilhar e ele vai dizer para mim, ó, eu quero encaminhar isso aqui para os meus alunos. Eu só vou dizer que é para os alunos que eu quero mandar isso aqui. Então, eu vou definir essa atribuição que tem aqui. Posso colocar aqui, se eu quiser, o nome da turma ou a escola, né? Porque eu estou usando uma atividade que uma outra pessoa criou. Esse é um mundo
criativo que a gente tem dentro dessas ferramentas, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu quero usar aqui no 7º ano, ciências. Gente, os exemplos que tem, eles são mais voltados, assim, de 1º a 7º ano, mas vocês podem criar conteúdo para todas as séries, tá? Dá para criar para todas as séries. A gente vai ver praticamente 3 ferramentas. Uma que tem esse foco mais até para os pequenos, mas dá para ser utilizado para todas. Depois a gente vai ver o Kahoot, e se der tempo, a gente vai entrar no Mentimeter ainda hoje, tá? Então, eu vou dar um começar aqui, e ele vai me dar o link. E esse link que tem aqui, ó, eu só faço uma cópia dele. Lembram, gente? Lá naquele material que eu passei para vocês antes, a gente está saindo do momento de ter cópia do quadro, do momento de ter papel impresso, do momento de eu mandar e-mail para eu encaminhar um link, tá? Essa visualização é importante a gente entender. Eu mando um link. Então, eu vou mandar esse link aqui para o WhatsApp do meu grupo de alunos ou para o Classroom. Olha que magia legal isso. Se eu já tenho uma turma, eu posso integrar isso com as ferramentas. A maioria dessas ferramentas, se eu vou trabalhar com elas, eu vou ter essa opção da integração. Nesse caso agora, eu só estou demonstrando. E se eu passar essa cópia aqui de novo, eu gosto da interação, talvez alguns de vocês vão conseguir entrar, tá? Eu vou passar como desafio aqui. Se não conseguirem, não fiquem chateados, porque como a gente está trabalhando aqui, ele pode que tenha um prazozinho de delay, tá? Mas a gente já vai testando e já vai vendo aí se funciona ou não funciona, tá? Só não desconcentrem aqui, tá? Porque depois vocês podem testar e brincar à vontade. Então, dentro do WordWall, eu tenho essa facilidade. Mas a coisa que me apaixona de verdade é que, se o aluno não tem a possibilidade dele estar no online, aqui eu vou ter os imprimíveis. E eu posso imprimir atividades com a mesma temática. Então, eu posso imprimir aqui o que ele chama de diagrama rotulado, onde eu vou ter o mesmo desenho, ó. Então, eu posso mandar a mesma atividade para quem eu realmente não consigo atingir com online, e eu vou ter outras atividades, como, por exemplo, aqui eu posso ter um caça-palavra que está aqui, e posso ter o caça-palavra online. Olha que legal. Ele monta para nós, da mesma forma, as atividades para fazer esse processo que está ali. Então, voltando, estando logado, ou não estando logado, mas o estando logado, vocês podem acompanhar o que as pessoas estão fazendo. Vocês podem vir na comunidade e dentro da comunidade pesquisar sobre os recursos que vocês querem. Agora eu quero criar um recurso novo meu. Como que eu vou fazer? Eu vou no criar atividade e é bem simples de fazer, gente, não tem muito mistério não. Aqui ele vai te dar tudo o que você pode fazer, ó, tá? Algumas informações dessas aqui sempre vai ter os modelos que são os pró. Gente, eu exploro ferramentas educacionais há pelo menos uns 12 anos. E eu acho que se eu tiver 1 ou 2 ferramentas que eu pago, é muito, tá? Então, todas as ferramentas que a gente usa, elas têm versões que têm os recursos gratuitos. E se eu começo a usar e realmente exploro e quero ir além, eu posso pagar uma mensalidade como se fosse um livro que eu estou comprando e eu posso adicionar outros recursos. Essa ferramenta aqui, realmente, ela tem muita coisa legal. Mas nós vamos explorar o que está gratuito. Então, eu vou aqui, eu vou criar uma nova atividade de combinar. E dentro dessa nova atividade de combinar, eu vou colocar um título para ela. Então, eu vou colocar aqui, Google for Education. Vejam como é simples. Eu vou vir aqui na palavra-chave, vou clicar em cima da imagem, vou encarregar e vou pegar a imagem que eu quero, tá? Então, agora eu quero uma correlação entre as imagens. Eu vou colocar aqui o loginho do Classroom, tá? E vou colocar aqui que a definição, que essa imagem aqui é o Google Classroom. Então, eu já vou estabelecendo aqui como eu quero que isso funcione. Vou adicionar mais um item. Pensa, gente, isso aqui pode ser usado para uma para avaliação de química, física, biologia, trabalhar de outra forma. Eu posso botar uma célula, eu posso botar um desenho dos fenótipos e genótipos, eu posso colocar uma fórmula de física, eu posso colocar uma fórmula de matemática, pode ser feito em inglês e espanhol. Vocês podem mudar aqui em cima a linguagem para o inglês e espanhol, vocês vão achar exercícios prontos em inglês e espanhol, tá? Vocês vão achar a comunidade de exercícios, tanto na língua portuguesa, quanto na língua inglesa, quanto na língua espanhola, porque vocês podem configurar o idioma da ferramenta que vocês estão usando. Então, aqui agora, eu vou vir aqui e vou colocar outra imagem. Eu vou vir no carregar e vou pegar mais uma imagem. Eu vou colocar 4 aqui, só para não ficar, para a gente ser rapidinho, para poder usar os outros, que daí vocês pegam o jeito aqui e também temos o conteúdo para trabalhar. Tá? Então, vou colocar aqui o Google Drive, vou adicionar mais um item,
vou buscar mais um, tá? Eu estou buscando as imagens no meu notebook. Lembrando sempre, quanto mais organizado eu tiver deixado as minhas informações, mais fácil para mim, professor, fazer os processos, tá? Vou colocar aqui o Google Slide, vou colocar mais um e vou colocar aqui o Google Documentos, tá? Vejam que agora a gente está criando juntos. Estamos criando uma do zero, em conjunto. Essa aqui eu vou liberar para vocês poderem mexer, né? Para vocês poderem responder ela, tá? Então, olha só, gente, de uma forma bem simples. Eu criei uma nova atividade, coloquei um nome, mandei adicionar as imagens e coloquei aqui nessa lista a definição. Vou dar um feito e essa atividade está pronta. Então, eu criei, poderia colocar mais coisas, poderia colocar o que eu quisesse. E ele já vai trazer na mesma telinha as combinações que ele vai fazer para mim nessas atividades que estão aqui, depende do tipo que eu escolhi. Então, se eu colocar combinar, ele vai encontrar essas outras juntos. Para mim jogar, eu venho aqui no combinar e posso testar. Então, essa aqui é de arrastar, ó. Nesse caso, eu posso botar aqui onde é que vai o Google Classroom, onde é que vai o Documentos. Viu que eu falei que pode ser uma fórmula? Então, eu posso colocar o nome das fórmulas, eu posso trabalhar de outras formas, posso colocar o resultado de um exercício, deixar a pessoa fazer, enfim, tem várias coisas que eu posso colocar aqui. Vou mandar a resposta, tá? Aqui, no caso, ele já vai me dar o feedback. Agora, eu estou testando. Para mim compartilhar com vocês o que eu fiz, eu venho em compartilhar, e aí ele vai verificar. Se eu quero tornar público para os outros professores, eu vou dizer que eu quero tornar público. Aí eu deixo isso público para todos os outros professores também vão poder utilizar isso. Essa é uma forma da gente fazer, a gente deixa isso público, daí os outros estão ali. Ou eu vou compartilhar e vou mandar para os meus alunos responderem. Então, eu venho aqui, eu vou dizer, se eu vou usar o mesmo, eu posso colocar aqui, live, dia 6/7, Google for Education, tá? E aí, se eu quiser, eu posso colocar um prazo. Então, eu poderia colocar um prazo aqui para isso, ok? E vou dar um começar. Aí, ele vai me dar o link aqui. Esse link eu vou copiar e vou dar um feito aqui e vou jogar esse link de novo aqui para vocês dentro do chat. Quem conseguir responder, é só dar um okzinho no chat depois, só para a gente saber, gente, porque às vezes pode que dê alguns piripaque aí também. A gente está fazendo tudo ao vivo, então não tem nada testado, assim, 100%, é tudo para a gente tentar ver se realmente funciona, tá? Vejam que aqui eu vou ter outras possibilidades online daí. A mesma atividade eu posso utilizar aqui, ó, em contrapartida. Então, eu posso vir aqui, aí ele vai colocar as imagens aqui embaixo para mim e vai colocar a palavra ali, ó. Então, eu posso verificar do que é essa informação aqui, tá? Posso trabalhar com formato de quiz também, acho que já deu para vocês entenderem. E, novamente, ele vai me trazer a possibilidade de eu imprimir este material, caso o meu aluno não tenha o mundo online ainda disponível para ele. Então, tá aqui, ó, eu poderia vir aqui, fazer o download e fazer a impressão desse material, tá? Eu coloquei aqui, eu deixei pronto já para a gente ganhar tempo, uma outra atividade que eu queria mostrar para vocês, que é essa atividade aqui da gamificação. Eu fiz um caça-palavras. Então, eu vim aqui em criar atividade, aí eu criei aqui o caça-palavras, tá? Que ele tem aqui, ó, caça-palavras, palavras cruzadas, ele tem anagrama, então eu posso criar qualquer uma. Eu já deixei essa pronta só para a gente ganhar tempo, para mim poder mostrar o Kahoot para vocês também. Então, nessa gamificação do caça-palavra, ele vai fazer a mesma coisa. E aqui eu coloquei algumas palavras que são as palavras que definem o nosso processo de gamificação, porque na noite de hoje a gente está falando sobre gamificação. Então, gente, o que define uma atividade de gamificação, tá? Estando na atividade aqui, ó, eu posso vir aqui e editar ela por aqui, quero mexer nela. Então, vamos editar o conteúdo, e eu deixei escondidinha essas palavras aqui no meu caça-palavra. Engajamento. A gamificação, ela engaja as pessoas, porque eu tenho um processo que eu vou jogando, e eu vou indo, eu vou me comparando com o meu desempenho e com o desempenho dos meus colegas. Então, eu tenho um placar, eu vejo como está ficando. Eu tenho um feedback instantâneo. Eu tenho desafio, eu tenho tempo e eu tenho pódio, tá? Então, a gamificação dentro do processo de educação, ela acontece dessa forma. Eu posso ter gamificação sem ferramenta online? Posso, com toda certeza, e dá para fazer muita coisa legal. A gamificação é levar para dentro da sala de aula as mecânicas de jogos.
não é necessariamente eu usar jogos, é usar as mesmas estratégias que eu tenho dentro de jogos para um processo pedagógico diferente, tá? Então, eu posso alinhar isso para fazer esse material. Então, é isso, gente. O WordWall, eu convido vocês para mexericarem nele, tá? Depois a gente posta de novo o link dele ali para vocês na live, anotem esse endereço. Vocês podem brincar, podem entrar, podem fazer, podem reutilizar exercícios de outros professores, podem criar o de vocês e podem explorar ele à vontade. É uma ferramenta que vai ajudar muito vocês nesse trabalho.